Muito bem, pessoal. Estamos iniciando mais uma EBD, que é a nossa Escola Bíblica Digital. Aula número 30 hoje. Aula 30, hein? Que bênção. Aula 30. Ó, nós vamos estudar hoje como que se formou o cano do Antigo Testamento. De forma os judeus fecharam, então, o cano. Pastor Pedro, só me dá um sinal se meu áudio está bom aí para vocês. Tá, o áudio tá bom. Pronto, muito bem. Então fique à vontade, pastor Pedro, viu? Você caminhando é mais difícil, né? Hoje É, a Aline e o Beto estão lá no México. Deve entrar é. também aí com a gente aí. É uma galera muito boa, graças a Deus. Vou só mandar aqui um link restante para a gente iniciar aqui já a formação do Torá, da Torá, ou seja, o Antigo Testamento, né? Vamos lá. Muito bem. Eu vou usar hoje a apostila. Essa antiga, eu não gosto dessa palavra, né? Ah, o primeiro testamento, né? É primeiro, Não é, primeiro. pastor? O É velho o é primeiro. primeiro, né? O velho É, o antigo, velho. é, é que Mas acostumou. enfim, né? Ah, não adianta. É, A comunidade acostumou e a gente. acostumou, é. Não, eu também acabo falando. Eu também acabo falando isso. Eu Não só tem não, jeito. eu só não uso o velho, né? Velho eu não uso, não. Ué. E, e, e também tem a primeira aliança, né? A segunda aliança, É sim, primeira aliança, segunda aliança. é isso. Mas é interessante como que foi formado, né, o cânon, como é que ele foi formado, Uhum. de que forma que ele foi gerado. O que eu acho interessante na Bíblia é que não foi assim uma coisa que é uma reunião, fizeram uma lista, colocaram o livro, arrumaram para cá, Aham. arrumaram para lá. Foi algo espontâneo que, ao longo de 1.400, 1.500, 1.600 anos, né, o Tantos anos. pessoal conseguiu compilar fragmentos, né, livros e fragmentos, e chegou a esse resultado. Bem-vindo aí, Maria Lúcia, bem-vindo ao Beri, beleza? Ó, Alberto, lá do México, tem que falar espanhol, como ele, oi, tem que falar espanhol. Apesar que a Márcia está aí também, ela vai ajudar. O Beto tá no outro país, vai entender só espanhol agora lá. Ainda bem que o pastor Pedro está aqui, eu posso falar em português com ele, que ele entende português. Tamo junto. Não, mas foi em espanhol, vamos falar em espanhol também. Ah, é, né? Não passa nada. Eu ouvi dizer que o senhor fala francês, né? Parlez-vous francês? Ah oui? Ah oui, Oui? je parle français un peu. Ah oui, Cara, certainement. On va essa, parler français. essa classe aqui, ó. Olha só, o Beto no México falando espanhol, o Pedro fala francês, o Albiri fala manezinho da ilha, né, mano? Manezinho da ilha. É uma classe internacional. Meus amigos, vocês são especiais, viu? Vocês são especiais. Eu quero agradecer por ter esse tempo todo me ouvir aí, né? Aprender pouquinho comigo. Eu não posso ensinar muito, mas estou compartilhando meu pequeno pão com vocês, né? Amém. Vamos lá, Beri. Hoje a nossa aula é sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Eu vou só ler aqui um trecho da apostila. A... Maria Lúcia, conseguiu entrar, Maria Lúcia? Conseguiu entrar, né? Consegui, consegui. Dá o Eu testemunho quinta-feira. Tá bom. Ei, Maline, paz, bem-vindo, Maline. Viola bendiga. Aline! Oiê. Glória a Deus, tá Tudo glória a jóia? Deus. Aí tá só, né, Maline? Tá Estamos só aí. bem, muito bem. Uau! Já está falando espanhol? É. Portinhol. Ok. É. Olha, o Antigo Testamento é chamado de Tanakh. Até parece uma palavra japonesa, né? Mas não. É um acrônomo. É a junção de três nomes, que é o Torá, que são as leis, né? O Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Você viu falar do Monte Nebo na Bíblia? Monte Nebo. O Monte Nebo significa em árabe o profeta, o monte do profeta, é o Monte Nebo. É sempre que você puder, tem uma caneta para você, se quiser, quando puder, né? Para você anotar essas coisas. Então, o Tanakh, que é a primeira parte, né? Ele a Bíblia hebraica, ela não tem o Novo Testamento, ou segundo meu amigo, pastor Pedro, aí, o Segundo Testamento. Não tem. A Bíblia hebraica ela só tem um testamento,
que é chamado de Tanakh, que é a primeira letra de Torá, Tanakh, Netuvim, Oná, Netuvim e o Ketuvim. Então, Tanakh é o acrônimo dessas 3 letras aí. Quer dizer, dessas 3 palavras, eles pegaram primeiro o comecinho, né, para montar o nome esse acrônimo aí, o Tanakh, né? Na verdade, a Bíblia hebraica, ela começa a ser escrita já no tempo de Moisés, quando ele escreve o livro de Jó e vem escrevendo a historicidade de Israel. Depois ele morre e os profetas e os escribas dão continuidade. As leis é com Moisés, tá? As leis encerram-se em Moisés. O Torá é o Moisés que escreve. A base da Bíblia hebraica é o Torá, Moisés escreve. Daí para frente, você vai ter registros históricos, né, que vão ser as poesias também, os salmos, os provérbios, eclesiastes, cantares, os livros históricos, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Aí vem os poéticos, salmos, provérbios, eclesiastes, cantares. Aí começa os profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, que eu acho que eu não errei nenhum, não. E dentro dos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Começa com Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Esses são os 5 profetas maiores. Aí começam os menores. Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Zacarias e Malaquias. Então, esse é o compêndio. São 24 livros aceitos pelos judeus. Mas professor, quando que eles aceitaram isso? Como foi essa reunião? Então, nós não temos uma reunião. Nós temos momentos da história em que eles se reuniram, juntaram os pedaços, os fragmentos. Todos eles se basearam na seguinte coisa. O livro tem que ser inspirado, se ele foi escrito em aramaico ou hebraico, que é a língua sagrada, se foi escrito até os profetas, e se foi escrito em termos de Israel. Por isso que tem uns pedaços do livro de Isaías e de Esdras que eles não aceitam alguns pedaços porque foi escrito na Babilônia, quando ele estava no cativeiro. Mas a maioria da comunidade aceita isso aí. Então, na verdade, é isso. No resumo. Eu vou mandar para você essa apostilazinha que está aí no vídeo aparecendo. Em resumo, o Antigo Testamento é o único testamento para os hebreus, né? Para os judeus. É o único. Eles não reconhecem o nosso Novo Testamento. E, segundo, é chamado de Tanakh, porque as primeiras letras dos 3 livros se compõem, que é a Torá, que são as leis, Gênesis a Apocalipse. Desculpa, Gênesis a Deuteronômio. Apocalipse não. Gênesis a Deuteronômio. Daí nós temos o Nevim, ou Netuvim, que é dos profetas, né? Você vai de Isaías até Malaquias, entre eles os maiores e os menores. E depois temos os escritos, que é o Ketuvim. Você vai ter os salmos, que são os salmos que são os poéticos, né? Salmos, provérbios, cantares. Temos os históricos, começa lá em Reis, Crônicas, e assim se divide o Antigo Testamento. Então, essa primeira parte é assim que a gente vai entender a Bíblia hebraica. Pegou direitinho? Então, Bíblia hebraica, 24 livros, dividido em 3 por eles, que é o profeta, escrito, e a lei, né? Foram escritos desde Moisés, em 1449, até os profetas, até ali mais ou menos 580 antes de Cristo. Então, nós temos aí 1000 anos de história de escrita do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, você vai ter uma escrita pós, né, que vai até o 2º século. Bom, dito isso, vamos para a segunda parte aqui, para depois a gente abrir para a gente comentar aí. Ok. Aí nós temos aqui, vamos lá, a grande sinagoga foi um movimento que estudou a montagem do Torá. Mas eu fiz um resumo. Deixa eu pegar o seguinte, eu fiz um resumo aqui para vocês. Eu vou mandar essa apostila que está aí, mas eu tenho um resumo aqui. Hoje de manhã eu fiz mais um estudo para melhorar um pouco a nossa... Como eu não estou numa aula acadêmica,
Aí eu tenho que quebrar um pouquinho a academia, porque senão fica muito complicado. Aqui é uma escola dominical. Para a gente entender em forma sucinta. Nós vamos ter 4 períodos que vão mencionar ou identificar a montagem do Antigo Testamento. Então, o primeiro período é a Grande Sinagoga. Quem é a Grande Sinagoga? Veja, logo depois do exílio babilônico, só Judá que voltou. Lembra disso? Porque a Síria acabou com todo mundo. A Síria acabou com as tribos todas, né? Ficou só Judá e um pedaço de Benjamim. Eles voltam e eles começam, então, a reunir fragmentos. Lembra que Esdras vai ler a Bíblia? Lá, as leis? Esdras vai ler as leis e o pessoal vai ficar de manhã até a tarde ouvindo Esdras, né? Então, ali nasce a sinagoga. Professor, onde é que nasceu a sinagoga? O nome sinagoga significa casa de reunião, que tá no grego, sinagogue, que é sinagogue, casa de reunião. Para o judeu é Bet Knesset, casa de oração. A mesma coisa. Por quê? Porque Daniel, não sei se você já viu isso na Bíblia, eu creio que o Beto já viu isso aí, o Alberi, o pastor Pedro também. A Daniel orava 3 vezes ao dia, lembra? Que ele foi pego por causa disso, né? Foi pego e estava orando, tipo assim, acusado de adorar outras imagens, de outro Deus que não fosse o Nabucodonosor lá. Ele foi preso. Os judeus ficavam olhando Daniel reunir, porque estava fora de Israel, longe de Judá, longe de Jerusalém. Ele pegava a janela que dava para Jerusalém e ele orava ali 3 vezes ao dia. Os judeus começaram a fazer isso com saudade do templo. Quando eles voltam agora para reconstruir o templo, eles continuam com esse costume. E as comunidades judaicas por todo mundo vão usar esse costume. Então, professor, onde nasceu a sinagoga? Nasceu no tempo de Daniel, em 577 a.C., quando Daniel orava e inspirou eles fazerem isso. Mas aí, você vai ter esse período da sinagoga a partir de Daniel, de 537. Lembrando que Daniel, Esdras, Neemias, eles tinham porções da Bíblia, fragmentos escritos, alguns livros que eles preservavam. Nesse caso aí, começou já a compilação do cânon. A palavra cânon significa cana ou medida. Ela apareceu em 1538, eu acho que é isso, 1500, quando um teólogo, um levita chamado Eli Levita, ele menciona a primeira vez, o cânon, aí ficou, porque o cânon foi conhecido agora, no século XVI, é o nome cânon, mas o cânon está se formando lá atrás. Muito bem. Primeira formação são as sinagogas que vão reunir, Alberi, pedaços, fragmentos, e vão juntar aquele material. Esse material vai caminhar de acordo com os anos. Vamos ter um segundo enfoque, que é os Hasmoneu. Hasmoneu é com H, né? Hasmoneu. Os Hasmoneus, eles vão reunir também alguns livros. Por que os Hasmoneus, gente? Os Hasmoneus, ai meu Deus, Hasmoneu, os Hasmoneu, é mais fácil falar Alberi, né? Hasmoneu, é mais fácil falar Alberi. O Hasmoneu, ele é um grupo de uma linha sucessória de uma dinastia que reclamava o trono de Israel. Lembrando, gente, que o Pompeu, lá de Roma, ele vai chegar em Israel no ano 60 para conquistar. Já vai ter lá um grupo de judeus dominando, porque a revolta judaica ela vai acontecer em 165 a.C., quando eles se levantam os macabeus, eles rebatem o Antíoco, né, lá e derrota e consegue dominar a província. Hasmoneu é um homem antigo que tinha essa aspiração política e era a família dele. Os macabeus eram filhos de Hasmoneu. Por isso que ficou a dinastia Hasmoneia. Esses caras tomavam conta do templo. Nisso eles tinham, sim, um material lá. Eles compilavam esse material. Aí nós temos uma terceira fonte, que é o Flávio Joséfo. Quem que é Flávio Joséfo? O Flávio Joséfo é um historiador do tempo de Jesus. Ele menciona Cristo. Ele é uma das provas históricas que Cristo existiu. Porque nós cremos que Cristo existiu, porque nós cremos. Mas o mundo não crê assim. Só que vê o Flávio Joséfo, que não é crente, não é da igreja, ele menciona, aí arrebenta com os caras, né?
Aí a academia tem que abaixar a cabeça e ficar quietinha, porque o Flávio José mencionou. Eu estive em Massada, algumas vezes já estudando o Flávio José, na Israel, e pude levantar essas questões interessantes, eles mencionando Jesus. O Flávio José, ele menciona o livro de Esté, Esdras e Neemias, nessa sequência, igual está no cânon sagrado, né? Essa é a terceira fonte. Então, a primeira fonte são as sinagogas que juntam pedaços desde o sexto século de Cristo. A segunda fonte são os Hasmoneus, que dominam Israel, isso já em 140 antes de Cristo, 140, quer dizer, a sinagoga é 500 anos, já o Hasmoneus 140, está mais perto. Aí nós temos o Flávio José, que ele é contemporâneo, por isso que você vai ver os escritos AD, tem AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. E o que é o AD? O AD é Anno Domini. Anno Domini é o ano do domínio, o ano em que Cristo estava vivo. Enquanto ele está vivo, não é antes nem depois. Ele não pode ser antes dele, apesar que ele é. E não é depois dele, apesar que ele é. Mas, historicamente, ele em persona, Anno Domini. Então, o Flávio Joséfos é Anno Domini. Ele é contemporâneo de Paulo, de Jesus, esteve em Massada lá, e ele vai mencionar os livros. O Flávio Joséfos nasceu em 37, Anno Domini. Então, quando ele nasceu, Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado. Quando ele nasceu, Paulo está quase tendo um encontro com o Evangelho, quase. E a igreja está se formando. Então, na verdade, o Flávio José não teve tanta influência da igreja. Então, Deus usou aquele homem para, como historiador comum, mencionar e corroborar o que nós sabemos que é verdade. Aí nós vamos ter a quarta fonte, que vai ser o Concílio de Jamina. Concílio de Jamina. Jamina. O Concílio de Jamina, essa cidade hoje, ela é uma cidade chamada Yavna, que fica no sudoeste da Judéia. Eu vou fazer o possível, se Deus quiser, eu vou agora dia 2, dia 14 eu vou pregar, eu vou embarcar para Portugal, eu vou pregar lá na França, em Lyon, vou pregar em Lisboa, em Setúbal, em Montijo, vou pregar também na Inglaterra, na Irlanda, e no dia 2 de outubro, a Vânia vai daqui, eu vou encontrar com ela em Tel Aviv, e vamos dar aulas em Israel até o dia 18. Eu quero ver, Alberi, se eu consigo chegar nesse lugar aí. Eu já combinei com os meus guias em Israel para ver se eu consigo ir até esse lugar. São lugares marcantes, né? Lugares marcantes. Teve um que eu não consegui ir, que fica lá na Jordânia. Eu escapei com 3 historiadores, com um arqueólogo, mas a polícia segurou nós lá, chegando já em Amman. A polícia da ONU cercou a gente, 2 carros da polícia, falou: não pode passar. A gente ia passando quietinho, rapaz. Ninguém ia pegar nós. É porque são lugares históricos que a gente queria fazer reportagem lá, só que tá o Estado Islâmico, né? Aqueles fundamentalistas. Só que eu entro como Eliseu Oliveira. Eu não entro como Eliseu Gomes. Eliseu Gomes é meu nome também. Mas só que lá na internet sai Eliseu Oliveira, então não me denuncia como pastor. Se ele descobrir que eu sou pastor, lascou. Eu fico preso lá. Mas não conseguimos. Eu tenho a filmagem aí da hora que a gente tentou passar o deserto, nós quase conseguimos. Não deu certo dessa vez. Mas esse lugar agora aí, não, onde a gente ia nisso que eu falei, é onde foi o primeiro templo cristão, né? O primeiro templo cristão construído não foi em Israel, foi na Jordânia. Interessante, né? No 2º século. Só Israel foi no 3º século com a mãe do Constantino. E aí, Concílio de Jâmia, que é essa cidade que eu quero ir lá, 40 anos antes de Cristo, eles se reúnem, aí sim, aí eles fecham. Olha, veja bem, primeiro momento é o ano 587 na sinagoga pós-exílio. Segundo momento, os Hasmoneus no templo protegendo os livros sagrados, 140. Terceiro momento, Flávio Joséfo, historiador, o ano 40 antes de Cristo, ano Domini. Aí vem o Concílio de Jâmia, ano 40, que vai definir de vez o cânon bíblico. Eles vão fechar o cânon bíblico nas seguintes considerações. Primeiro, o Tanakh, que são as leis. Segundo, o Netuvim, que são os profetas. Terceiro, o Ketuvim,
que são os escritos. Fechou, aí você tem Gênesis até Deuteronômio, você tem de Reis até Jó, você tem de Salmos até Cantares, e você tem de Isaías até Malaquias. Aí fechou direitinho aí a rede, e com 3 considerações. Livros que foram escritos nos termos de Israel, com uma exceção para o livro de Isaías, uma parte de Isaías de Esdras, porque só aceitaram porque foi escrito em hebraico e aramaico, mas estava fora do termo de Israel, né? Então, livros escritos em hebraico, livros que foram escritos em Israel e livros até os profetas. Eles fecharam aí o cano. Pronto, assim que está fechado aí o cano do Antigo Testamento, os 24 livros que a igreja reconheceu. Quando veio os primeiros patrísticos, que eram do segundo século, Irineu, Clemente, Ambrósio, eles consideraram os livros, eles tiraram fora os apócrifos, aqueles que foram escritos depois dos profetas, que nós chamamos de período do silêncio, ou período interbíblico, que são 400 anos até a vinda de Jesus. Nesses 400 anos foram escritos livros, só que eles não eram feitos em hebraico, eram em grego, a maioria. Segundo, eles não eram dos profetas, né? Terceiro, a maioria não foi escrita em Israel. E quarto, aqui para nós, tem muita história estranha lá, muita viagem na maionese. Tá? Cada livro doido, cada coisa doida que você não fica meio aturdido. Agora, historicamente, foram bons, historicamente. Macabeus 1, Macabeus 2, tem Judite, Baruque, né? Tem, acho que Débora também. O chamado livro de Enoque não é dessa época, ele vai totalmente fora do contexto. Mas é interessante também. Então, nos 400 anos, vão aparecer mais 7 livros. A Igreja Católica, ela assimilou para si esses livros. Ela considerou e ela usa, né? Algumas igrejas como a Copta, a Igreja Ortodoxa Grega, algumas não têm Apocalipse, outras têm. Ou seja, o que nós usamos é o mais perto da ortodoxia, o que é mais perto do original. Os livros do Antigo Testamento estão fechados, eles mesmos fecharam, a igreja aceitou. Com a Reforma Protestante de Lutero, no século XIV, XV, então foi mantido os 27 livros, os 39 livros que nós usamos hoje no Novo Testamento, que seriam os evangelhos, né? O livro de Atos, as cartas que são divididas entre cartas pastorais, cartas gerais e o Apocalipse. Bom, mas em se tratando do Antigo Testamento, ou como diz meu amigo o pastor Pedro, Primeiro Testamento, nós temos aí essa conclusão. Eu acho que é isso. Não quero... É muita coisa para acumular. Vocês pegaram direitinho? Maria Lúcia, você lembra quantos livros compõem o Antigo Testamento dos judeus, que eu falei aí? Você lembra? Consegue lembrar, não? 24. 24 livros. Muito bem, parabéns. Parabéns. 24 livros. Alberi, você lembra aí, desses 24, eles são divididos em 3 partes. Lembra o nome aí, mais ou menos, dessa parte aí? Que é o... Ah, tá, o áudio. Netuvim Isso. e o Cotuvim, é isso? Isso aí. Pode ser que eu escrevi errado, eu escrevi aqui. Por aí. Torá, a Torá, né? Torá. Por que chama A a Torá. Torá, né? Porque são as leis, né? Tá no as leis. Netuvim e Ketuvim, né? Ok. Muito bem. Beto, você lembra alguma coisa aí da aula do tipo alguma coisa das fontes? Lembra quantas fontes são? Alguma coisa assim? Tá congelado lá, tá congelado. Ó, vamos lá. Tem uma coisinha que eu quero colocar ainda para vocês, que é o Talmud. Quem ouviu falar no Talmud? Quem ouviu falar no Talmud? Talmud eu já. É um livro judaico. Mas, pastor, professor, por que ele não está nos livros da Bíblia? Então, o Talmud é um livrinho paralelo. Tipo assim, eu tenho a Bíblia, né? Eu tenho o Talmud, que é um livrinho paralelo. O Talmud, gente, ele é a junção de 2 coisas. Talmud significa estudo.
ou doutrina, Talmud. Então, é um nome hebraico. Doutrina, ou estudo. Dentro do Talmud, nós temos duas divisões. O Mishnah, que eu vou mandar para você daqui a pouco aí esse material. O Mishnah, que são as leis faladas. As leis faladas, né? Eu achei incrível, Maria Lúcia, como é que esse povo consegue guardar tanta lei na cabeça. Durante mais de 1000 anos, eles guardaram na cabeça, rapaz, esse negócio. Que coisa linda, né? Ó, os salmos, por exemplo, não eram escritos. Os salmos eram cantados decorados. O pai tinha obrigação. Imagine. Hã? Imagine, eu que não consigo lembrar uma coisa, eu que tomei café hoje de manhã. Pois é, mas era obrigação. Lá, o Alberi sabe que lá, acho que Deuteronômio fala, ensina teu filho, sai pelo caminho e inculcando. Assim, ó, sai pelo caminho inculcando. Então, rapaz, que coisa interessante isso, né? E guardava. Então, eles não eram escritos. Então, o Mishnah é a lei falada. Aí depois disseram, não, a lei tá passando de pai para filho, vamos explicar a lei? Vamos explicar o porquê da lei? Aí criaram o Gemarra. Gemarra significa explicação. Mishnah oral, Gemarra explicar. Tudo do Talmud. Esse livrinho do Talmud, ele é paralelo à Bíblia. É um livro que eles usam lá entre eles, que é muito interessante. Não é a Bíblia, mas tem muita lei boa lá, muita coisa boa lá. Coisa que serve para nós, coisa que não serve, mas é interessante. É um costume judaico que eles tiveram lá entre eles, né, para manter a tradição. Ok? Vamos lá, vamos abrir para pergunta. Se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou se você quer acrescentar para me ajudar aqui a ensinar, você pode acrescentar também. A sua contribuição é bem-vinda, viu? Pode falar para nós aí e vamos terminar aqui. Glória a Deus. Ok? Sim. Oi. Amém? Amém. Amém. Eu explico tão bem que não tem dúvida, né? Então, deixa eu recapitular para gente terminar então. A Bíblia hebraica tem 24 livros, dividido em 3. Esses 3 são Torá, o Nevi e Ketuvim. Foram escritos de 1400 a 400 anos de Cristo, nesse período aí, tá? E foram atestados por 4 fontes. A primeira fonte é a das sinagogas no tempo de Isaías, Isaías, Daniel, eu falei Isaías o tempo todo, gente. Daniel, gente, corrija aí, Daniel, sinagoga é Daniel, meu Deus, eu falei Isaías o tempo todo, é Daniel. A segunda fonte são os Rasmoneus, a terceira o Flávio Joséfos e a quarta o Concílio de Jâmia. Eles vão fechar os 24 livros aí e finalmente com 3 requisitos para se considerar sagrado: escrito em hebraico, escrito em Israel e até os profetas. Amém? Hoje temos aí não temos a presença do pastor Gil, da pastora dele. Foi um dia muito puxado ontem. Eu ainda estou acordando. Fiquei lá com os jovens ontem, o dia inteiro na igreja. Congresso muito bom, foi maravilhoso. Veio um rapaz de Curitiba, arrebentou. O cara não pregou, não. Ele usou um taco de beisebol. Foi demais, quebrou tudo. Uma benção. Então foi um dia muito corrido. Eu estou aqui também com sono ainda, mas cumprindo aqui minha obrigação. Mais que isso, a minha alegria, né, de poder ensinar com vocês. Então, quero agradecer. Alguém quer dar alguma palavra? Quer perguntar uma coisa? Estamos encerrando agora. O Beto precisa jantar. Lá já é janta essa hora. É nada. O fuso Tá aí bom, pastor. Que bem, pastor. É bom aprender com o senhor, viu? Obrigado, meu querido. Que bem, pastor. Eu agradeço você tirar um tempo aí, né? Tirar um tempo das férias aí para ouvir teologia. A Marlene está aí, ó.